agradecidos a Deus por nos proporcionar mais essa oportunidade de refletirmos juntos sobre as leis divinas que nos foram trazidas por Jesus e continuam, através do Consolador prometido, a nos esclarecerem sobre as leis de amor e justiça que regem o universo. Vamos consagrar o tema de hoje ao suicídio, que é considerado um grave ato de desrespeito às leis divinas, mas que infelizmente atinge um movimento crescente em nossa sociedade atual. Tão preocupantes se tornam as estatísticas crescentes em nossos dias, que o Setembro Amarelo foi um mês escolhido mundialmente como uma forma de alerta e prevenção através de campanhas de conscientização por diversos órgãos como forma de contenção desse ato. Sabemos que esse vazio existencial é o início de diversos processos de depressão que vão se instalando em nós e que precisam ser combatidos com muita força de vontade e principalmente com o conhecimento do porquê estamos aqui encarnados. Sim, porque estamos aqui com a finalidade de progredirmos. E como podemos esperar esse progresso sem lutas? A fuga através do suicídio irá agravar ainda mais a nossa situação de espíritos infelizes. Sim, porque a partir desse ato, iremos comprovar a nossa imortalidade. Acordaremos em outro plano e verificaremos que nossas dores aumentarão ainda mais, pois além de continuarmos devedores, ainda destruímos a nossa encarnação, que seria a nossa oportunidade de quitarmos nossos débitos, agravando esses débitos ainda mais. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, nos apresenta em seu capítulo 5 um texto de François de Geneve, obtido em Bordeaux e que vai falar de um sentimento inicial de todo o processo depressivo, que é a melancolia. Vamos lá a esse texto então. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis nesse mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante a vossa prova terrestre uma missão de que jamais podeis duvidar. Seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento de diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais,
que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. E aqui foi praticamente resumida essa necessidade que temos de cumprir nossas tarefas, lutando contra as dificuldades que nos aparecem, resistindo ao desânimo que pode tentar paralisar as nossas forças, para que cheguemos como vencedores a esses amigos, que todos temos e torcem pelo nosso sucesso. Essa melancolia, essa saudade de algo bom que vivenciamos, mas não sabemos precisar, é comum a todos nós. Ela é até natural, mas temos que lutar para que esse sentimento não se instale de forma duradoura em nós, porque aí poderemos estar caminhando para uma depressão, que é algo mais grave e certamente exigirá um esforço maior de nossa parte para dela nos livrarmos. E também precisamos ser gratos ao que nos chega de bom nessa encarnação, porque se vivenciamos momentos bons em outros tempos, certamente teremos outros bons momentos nessa nossa vivência atual, que trarão a nós esse mesmo vazio em existências futuras. Nossa vida aqui, como encarnados, é composta de lutas, mas também de momentos bons, que nos trarão saudades quando os perdermos. Então, sejamos agradecidos por esses suportes que nos ajudam em nossa escalada. Sejamos agradecidos por tudo de bom que nos chega agora, para amenizar as nossas lutas. E para ilustrarmos esse nosso assunto de hoje, vamos nos utilizar novamente do depoimento de Hilda, registrado no livro Vozes do Grande Além e obtidas através do médium Chico Xavier, nos trabalhos de desobsessão e que foram catalogadas, todas elas, por Arnaldo Rocha. Esse depoimento é de grande importância para a prevenção de nossos pensamentos contínuos, que podem atrair outras mentes e potencializar a nossa vontade. Potenciar a tal ponto que, mesmo com a ajuda de irmãos maiores, não teremos mais forças para resistir a essas influências negativas. Vamos então a esse depoimento de Hilda, que vai nos acrescentar bastante nesse assunto de hoje. Então, vamos lá, o texto é Suicídio e Obsessão. Continuando quanto possível a série de estudos da mente desencarnada em posição de sofrimento além do sepulcro, na noite de 15 de março de 1956, nossos benfeitores espirituais trouxeram à comunicação a jovem Hilda, que era um espírito suicida em reajuste, e ela nos ofertou interessantes apontamentos em torno de sua situação. E ela vai falar: amigos, há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Uma delas é consciência, a outra é responsabilidade. Então, lembremos sempre dessas duas palavras muito importantes: consciência e responsabilidade. E continuando, no plano físico, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira, que é a consciência, e iludir a segunda temporariamente, que é a responsabilidade. Mas no campo das verdades eternas, não será possível adormecer ou enganar uma e outra. A consciência revela-nos tais quais somos, seja onde for, e a responsabilidade marca-nos a fronte
com os nossos merecimentos, culpas ou compromissos. Enquanto desfrutais do aprendizado na experiência humana, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Por isso, não fugiremos aos resultados da própria ação. Fala-vos humilde companheira que ainda sofre, depois de aflitiva tragédia no suicídio, alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se arrojou infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. De instante a instante, a corrupção se dilata e atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância e que se sentem garantidos por nossa incúria, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perda. Obsidiada fui eu, é verdade. Jovem, caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia de fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera à estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia e, com isso, através dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos do meu passado, que falava mais alto no presente. Esqueci-me dos generosos progenitores a quem devia ternura, dos familiares, junto dos quais me enpenhara em abençoadas dívidas de serviço. Olvidei meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa, e desviei-me do campo de sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Uma parada aqui, só para confirmar, e ela está confirmando, o trabalho, não é? As ocupações representam em nossas vidas instrumentos da nossa restauração espiritual, como ela fala. E continuando, refletia no suicídio com a expectação de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesma. E nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu pretérito se reconstituíram, religando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio, empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência da carne. Refiro-me a essa hora terrível e inolvidável para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. Então, aqui, como ela está falando, o nosso pensamento contínuo, ele é um pensamento criado e depois de criado, ele vai ser fortalecido pela nossa vontade, não é? Então, continuando. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim, comecei a pensar. Cabia-me guardar nos ombros, por título de glória, a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção, de súbito, iluminou-me a alma. Entretanto, na penumbra ao quarto, rostos sinistros se materializaram de leve e braços hirsutos me rodearam. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber.
A bênção do socorro celeste fora como que abafada por todas as correntes de treva que eu mesma nutrira. Em vão minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal. Esvaíram-se minhas forças, senti-me desequilibrada e, embora sustentasse a consciência do meu gesto, sorvi, quase sem querer, a poção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Em verdade, eu era obsidiada. Sofria a perseguição de adversários, residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com minha desídia e ociosidade mental. Corporificara imprevidente todas as forças que na mesma hora me facilitaram a queda. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci, depois do túmulo, todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Agora que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consciência. De novo, responsabilidade e consciência no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Serviço esse a que me consagrei até que novo estágio entre os homens me imponha a recapitulação total da prova em que vinha desfalecer. Então aqui ela está trabalhando, ajudando com os seus depoimentos para que ela aguarde novamente uma nova oportunidade de reencarnação para passar novamente por tudo que passou e dessa vez, com certeza, sair vencedora. E continuando, é por essa razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima é assim como o detrito que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumentos de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, movimentemos também o trabalho, a bondade e o estudo contra a dominação do pensamento infeliz, logo que o pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos imanifestos. Cumpramos nossas obrigações, visitemos o amigo enfermo, atendamos a criança desventurada, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, tentemos a conversação robusta e edificante, refugiemo-nos no santuário da prece e devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através dele a obsessão se insinua, a perseguição se materializa e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Assinado Hilda. Bom, a partir desse depoimento, saibamos valorizar nossos bons momentos de hoje, não sendo contaminados por outros bons momentos que pudemos ter vivido no passado. Esse pode ser o início desse processo grave de vazio existencial e que assola o mundo de hoje. Passado, presente e futuro de lutas nos esperam para que atinjamos o cume da montanha onde certamente nos sentiremos plenamente felizes e com a nossa consciência em paz. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.